de gratidão ao Senhor que permite você cuidar e desfrutar da criação, né? Segundo exercício, terceiro exercício na quarta-feira. Quarto exercício na quarta-feira. Há limites para o cristão? Quais são? Limites são bons ou ruins? Por quê? Na quinta-feira, como você se sente sendo aquele que cuida do que pertence ao Criador? De que maneira você pode ser considerado dispenseiro fiel? Por que devemos ser submissos ao Senhor? E nós vamos iniciar a nossa lição então. A pergunta é: quantas vezes você já ouviu esse termo mordomia, né? Alguém já ouviu esse termo mordomia, né? Eu creio que a maioria já ouviu falar sobre esse termo mordomia, né? E às vezes nós colocamos esse termo em alguns aspectos só. Hoje nós queremos olhar para esse termo mordomia, né? Mostrando assim a importância de entendermos esse termo mordomia na Bíblia, e principalmente em relação à minha vida, à sua vida, às nossas vidas como mordomos de Deus. Você não recebeu revista, Ana Maria? Não? Marli, você vê uma revista para mim, para nossa irmã Maria? Por favor. Mais alguém está sem revista? Oi? Vê se ela não tem lá, sem nomes. Desculpa, Marli, você deu uma tosse agora? Desculpa. Veja lá para mim, por favor. E o significado da palavra mordomia, né? Vamos lá. Quando eu falo mordomia, o que você pensa, Domingos? Então na sua cabeça vem ser servo. Não tem? Pois nós vamos providenciar, viu, Maria? Sônia, o que você pensa? Mordomia. Ana, servir ao Senhor. Ana. De ter as coisas. Quem mais quer falar alguma coisa? E o significado da palavra mordomia? Alguém procurou o significado da palavra mordomia? Mordomia, né? É da palavra, né? É o mordomo, né? Mordomo, né? Vem da palavra mordomo, né? Que significa dispenseiro, né? Que significa aquele que administra a casa, né? No Antigo Testamento, o mordomo era aquele que recebia por incumbência tudo quanto o seu senhor possuía. Então você ia lá, porque às vezes como mordomo, também nós imaginamos só na casa, né? Mas não é só a casa, é tudo, né? O mordomo é aquele que recebe tudo do seu senhor para administrar, né? E isso corresponde a bens, terras, dinheiro, joias, né? E até mesmo cuidado com o bem mais precioso que nós possuímos. Qual é? A vida, né? A vida e a nossa família. Então o mordomo, ele era responsável por todas as coisas, inclusive pela família do seu senhor. Ele tinha que zelar, né, pelo cuidado da família do seu senhor. Então o significado real, né, aqui o que nós pensamos a respeito, né, mas o significado real da palavra mordomia é mordomo, né, que é servo,
aquele que recebe a incumbência de cuidar da casa. E na nossa revista, a nossa lição, traz exemplos de 2 servos, ou de 2 mordomos, né? Um deles é o servo de Abraão, que é qual que é o servo de Abraão? Eliezer, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 24. Gênesis capítulo de número 24. Esse é um dos exemplos, né, que nós temos hoje para a nossa lição aqui, né, que Eliezer cuidava da casa de Abraão. Olha que responsabilidade, hein? Cuidar para nós, ele estava cuidando da casa. Quem foi Abraão? Como é que nós identificamos Abraão? Pai de uma grande nação, pai da fé. Abraão foi o pai da fé. E Abraão era chamado de amigo de Deus, né? Então você imagina a responsabilidade que tinha Eliezer em cuidar de Abraão, de toda a sua família e de toda a sua propriedade. Veja bem, irmãos, como a responsabilidade Eliezer, né? Você já imaginou? Se você fosse cuidar, né, do Elídio e da família do Elídio, é lógico, né, que teria todo assim, né? Mas agora, se você cuidar da família de Abraão, olha a responsabilidade, né, que Eliezer tinha. Ele tinha, lógico que tinha mais servos, né, mas ele era o mais. Vamos ler aqui, alguém lê para mim, por favor, do verso 1 até o verso de número 4. Adiantado. Então, Abraão percebe que Isaac precisa se casar. Então, é necessário encontrar uma esposa para Isaac. Abraão chama então, né, Isaac, né, o filho da promessa. Então, Abraão chama lá Eliezer e fala para ele: vem cá. Põe a sua mão aqui debaixo da minha coxa, vamos fazer um juramento, você vai buscar uma esposa para o meu filho. Olha a responsabilidade, né, que Abraão incumbiu o seu servo, de buscar uma esposa para o seu filho. E no versículo número 2, diz que ele governava, né, tudo o que Abraão possuía. Então, né, Eliezer era o servo mais velho da sua casa, mais antigo de sua casa, e governava tudo o que ele possuía.
E agora a responsabilidade é de buscar uma esposa. E ele vai, e ele conclui isso, amados irmãos, com louvor. E ele traz, né? Qual foi o nome da esposa de Isaac que ele trouxe? A Rebeca, né? Ele trouxe a Rebeca para Isaac, segundo ele tinha recebido a ordem para ele. Então, amados irmãos, olhando aqui para a vida de Eliezer, quais as características que nós encontramos aqui em Eliezer, como servo de Abraão? Era um servo, o que? Obediente. O que mais? Ele deu uma ordem, não pode ser das filhas dos cananeus. Não pode ser, porque ele poderia sair e encontrar e de repente até negociar com alguém lá e trazer uma filha, mas não, ele foi fiel àquilo que, a ordem que ele tinha recebido do seu Senhor, né? Foi fiel e concluiu até o final, né? Foi fiel e foi até o final, não abandonou o barco no meio do caminho, não. Então eu creio que nós podemos destacar, né, aqui da parte de Eliezer, né, essas características aí deste mordomo, né? Orou, né, foi fiel e trouxe, cumpriu o propósito. O segundo nome que a revista nos dá aqui é o nome de José. José já é mais conhecido de todos nós, né? José já é mais conhecido de todos nós. José foi ser mordomo de quem lá no Egito? Os irmãos se lembram? Potifar. Ele foi ser mordomo de Potifar. Vamos lá em Gênesis 39, apenas o versículo de número 4. Gênesis 39, o versículo número 4, nós já analisamos também, né, esse mordomo. Alguém pode ler para nós? Então, Potifar olhou para José, viu que ele era uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, e falou assim: você vai ficar responsável por tudo que eu tenho a partir de hoje. Olha que responsabilidade, hein? E Potifar, ele era, né, um dos grandes lá do Egito, né? E agora ele tem, quem vai cuidar dos seus bens? Um hebreu, um da casa de Israel. E da história que os irmãos conhecem, o que é que nós podemos destacar da atitude de José em relação à administração na casa de Potifar? Ele foi um servo, um mordomo fiel. Ele foi um mordomo fiel, né? Ele zelou pelos bens da casa de Potifar, porque cuidou tão bem que o que aconteceu? Multiplicou-se, né? Potifar confiou e ele teve os seus bens multiplicados, por causa da administração de José, que era um servo fiel do Senhor, o nosso Deus. Ele viu as bênçãos sobre sua casa. E sobre a fidelidade de José, né? Quando a esposa de Potifar botou os olhos em José, ela falou assim: agora que eu vou ter um jovem do meu lado aqui. E o que José fez? Disse: não. O que foi que José disse para a esposa de Potifar? O Senhor me entregou para eu cuidar de todos os seus bens, menos cuidar
de você, porque você é a esposa dele. E José foi fiel a Potifar. Potifar foi fiel a José? Não. Por que motivo? Oi? Ele desconfiou de José, né? E confiou na sua esposa. Confiou na esposa. A esposa foi lá e falou, e ele já acreditou na esposa e botou José lá na cadeia. José se revoltou contra Potifar? Maneira nenhuma. Botou ele na cadeia, ele foi lá para a cadeia. Por que motivo? Ele estava para servir. Se ele tivesse servir Potifar lá dentro da casa de Potifar, desfrutando das regalias de Potifar, ele ficaria lá, porque ele entendia que ele estava ali para servir, porque Deus o tinha colocado ali. Agora, quando ele é colocado dentro da cadeia, dentro da prisão, ele entende que ele está ali, e ali ele continua sendo servo. E ele vai servir agora ali dentro da prisão. Ali dentro da prisão, ele vai servir ao Senhor. E aguardar o tempo de Deus, para que pudesse sair de lá. Então, amados irmãos, o que nós temos que entender? É que tanto Eliezer como José, né, eles foram mordomos responsáveis, né, para cuidar de tudo. E eles foram fiéis. E nós somos mordomos do Senhor. Eu sou um mordomo do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Eu estou tão somente para servir ao Senhor, o nosso Deus. Eu falei a respeito de Abraão, olhando Eliezer, olhando para Abraão, a responsabilidade que ele tinha, porque Abraão, né, o pai da fé, o amigo de Deus. E falei também a respeito de Potifar, né, a importância que Potifar tinha lá no Egito, e José foi cuidar das coisas desse homem. Mas nós somos chamados, né, fomos chamados para ser mordomos do reino de Deus, mordomos da igreja de Cristo. E o que a Bíblia nos fala a respeito do nosso Senhor? Vamos ver aqui. O que a Bíblia fala a respeito do nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? A quem nós servimos? E quais são, né, as coisas que pertencem ao nosso Senhor e que nós devemos cuidar? Vamos lá, em Gênesis 1:1. Vamos lá, vamos na Bíblia aí. Gênesis 1:1. Para nós respondermos aqui as perguntas, qual é a nossa responsabilidade e o que é que nós temos de reconhecer que pertence ao nosso Senhor. Gênesis 1:1, o que é que diz? Esse os irmãos sabem de cor, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então os céus e a terra pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Então o nosso Senhor, aquele para quem nós fomos chamados para servir, Ele é dono dos céus e da terra. Você já imaginou isso? Que você tem que estar olhando para o seu Senhor, sabendo que Ele é o dono dos céus e da terra, e que você precisa cuidar de tudo isso. 14:22 também, Gênesis 14:22. Gênesis 14:22. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Ele é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, para quem nós somos chamados para servir. Lá em 1 Crônicas 29, 13 a 16. Alguém encontrou? 1 Crônicas 29, do 13 a 16. Primeiro Crônicas 29, do 13 ao 16.
Amém. Então, o que é? Tudo pertence ao Senhor, né? Lá no verso de número 12, as riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, né? No versículo 13, agora, ó nosso Deus, graças te damos, louvamos e gloriamos o teu nome, porque quem sou eu, né? E quem é o meu povo para que pudesse, porque tudo vem de ti. Então, tudo vem do Senhor, tudo pertence ao nosso Senhor, tudo pertence ao nosso Deus. Somos servos dele. Vamos lá. Seguindo em frente, Salmo 24, 1. Esse é mais fácil, hein? Quem vai? Do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Então, só eu que pertenço ao Senhor, só você que pertence ao Senhor, só a igreja que pertence ao Senhor? Não, tudo pertence ao Senhor. Então o que está acontecendo lá na China, lá na Índia, é de minha responsabilidade também, é de sua responsabilidade também. O que está acontecendo nas praças, o que está acontecendo na cidade, é de minha responsabilidade, é de sua responsabilidade, porque é do Senhor, é do meu Deus. Então eu tenho responsabilidade sobre isso, eu sou mordomo dele. Então eu preciso estar atento a isso. Salmo 50, 10 a 12. Amém, glórias a Deus. Olha que texto maravilhoso, né? Esse tempo agora com essas queimadas aí, eu não estou preocupado com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem? Tem sim, tem responsabilidade, né? A Ana de vez em quando faz isso com os cachorrinhos, né? Aparece cachorrinho lá, ela pega, ela cuida, né? Então, é de nossa responsabilidade. Tem um cachorro sarnento aí na rua, né? Ninguém cuida, ninguém faz nada. Olha, pertence ao Senhor, o nosso Deus também. Tem um cara caído aí na rua, uma pessoa caída aí na rua e tal, mas não tem problema, uma família abandona. É de nossa responsabilidade também. Somos mordomos do Senhor e tudo pertence ao Senhor, né? Tudo pertence ao Senhor, né? Então nós precisamos olhar dessa forma. Oi? Meio ambiente também é de responsabilidade nossa como cristão. Por quê? Pertence para o meu Deus. Estou lá na praça, assim, alguém está lá fazendo alguma arte, destruindo. Opa, para aí. Isso aí pertence para o meu Deus. Eu tenho responsabilidade nisso aí. Não faz isso não. Jeremias 27, 5. Amém. A terra, os seres humanos e os animais, tudo foi o Senhor que fez e tudo pertence ao Senhor, o nosso Deus. Então veja bem, amados irmãos, primeira coisa que nós temos que identificar aqui: quem é o nosso Senhor, a quem nós servimos. O que pertence, qual é a propriedade, qual é, a limitação da nossa administração sobre a propriedade do nosso Deus. Vamos dizer assim, se fosse o mordomo do seu João,
seu João tem a casa dele lá, então o mordomo está sujeito à casa dele lá. Se tem mais alguma propriedade, outra propriedade, é responsabilidade, né, do mordomo de administrar e de cuidar. Se o seu João tem mais de um salário, o mordomo ia ficar cuidando lá todo o salário do seu João. Deus é dono de tudo e todas as coisas, tudo pertence a Deus. E assim como Eliezer, assim como José, somos nós para administrar aquilo que pertence ao nosso Senhor. Segunda parte da lição aqui agora, né? O homem pertence a Deus. O homem pertence a Deus, né? Analisando de maneira profunda a nossa própria vida, percebemos que, apesar de ser dotados de grande autonomia pessoal, ainda assim não somos independentes. Não nascemos por vontade própria, né? Você não nasceu por vontade própria, né? Foi o Senhor que entreteceu você lá no ventre da sua mãe, né? Não decidimos o dia da nossa morte, né? Que eu não vou morrer hoje, né? Não, quem decide o dia da sua morte é o Senhor. Não são aqueles que tiram a própria vida, né? Mas não podemos simplesmente evitar doenças, não podemos evitar tragédias, não podemos optar por vir ao mundo nesta ou naquela família, né? Foi o Senhor que escolheu a família que você nasceu, você está nessa família porque Deus escolheu você nascer nessa família. E vai dizer, mas Deus fez uma má escolha para mim, viu? Não. Você está na família certa, do jeito certo, onde Deus quer que você esteja, para um propósito maior do Senhor, o nosso Deus. Ele tem um propósito, assim como colocou Eliezer lá junto de Abraão, colocou José lá dentro da casa de Potifar, porque Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito, e Deus também tem um propósito na sua vida, né? Porque Deus é dono do ser humano, ou dono da nossa vida, né? Nós temos aqui 3 motivos. Primeiro, porque Ele é o Deus que criou o ser humano. Então nós pertencemos ao Senhor porque foi Ele que nos criou. Isso é tranquilo para os irmãos? Vamos ler só um texto, Ezequiel 18, 4. Para não lermos aqui na frente, né? Vamos ler Ezequiel 18, 4. Volta. Ezequiel 18, 4. Assim está registrado. Alguém encontrou aí? Pode ler para mim, por favor. Então todos pertencem ao Senhor, tanto os bons quanto os maus. Aquela que pecar morrerá, mas todos pertencem ao Senhor. E Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Andamos um pouquinho na Bíblia aí. Gênesis 2:7. Então foi Deus que criou o homem. Ele é uma criatura de Deus e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se eu crio alguma coisa, ela me pertence. Tem ali, né? Vamos dar um exemplo aqui de algo que nós temos aqui. O Armandinho foi lá e escreveu uma música. Ele compôs uma música, escreveu uma música. O que você faz depois que você escreve essa música? Você registra ela como direitos autorais. Por que motivo? Porque ela é sua. Ela está patenteada, foi você que criou, você vai lá e registrou. É sua.
Quem usar vai ter que pagar direitos autorais. Você compra uma casa, você vai lá no cartório e registra no seu nome. É sua. Propriedade sua. Deus nos criou e nós pertencemos a Ele. Então, em primeiro lugar, nós pertencemos a Deus porque foi Ele que nos criou. Fomos patenteados pelo Senhor, né? Quem fez esses olhinhos lindos que você tem foi Deus, né? Quem fez essa mãozinha linda que você tem foi Deus. Esse pezinho lindo que você tem foi Deus. Ele fez no capricho. Então nós pertencemos a Ele porque foi Ele que nos criou. Isso é motivo de quê para você? Você se alegra com isso? Oi? É motivo de alegria? É motivo de, vamos dizer até mesmo de orgulho, né? Satisfação? Saber que foi Deus que nos criou, né? E que nós pertencemos a Ele, né? Pertencemos a Deus também porque é Ele que nos sustenta. Vamos lá em Atos 14, de 15 a 17. É o Deus que nos sustenta. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então Deus é aquele que nos sustenta. Levou o povo lá para o deserto durante 40 anos, guardou, sustentou o povo lá no deserto. O que aconteceu com a roupa do povo no deserto? O que aconteceu com a sandália que estava nos pés do povo no deserto? Durou durante todo aquele tempo. É testemunho da palavra do Senhor, porque Deus sustentou. Esse é o nosso Deus. Nós pertencemos a Ele. O salmista, Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que cuida da minha vida. Então, nós pertencemos a Deus porque foi Ele que nos criou e porque Ele nos sustenta. E em terceiro lugar, nós pertencemos a Deus porque depois que Ele nos criou, nos sustentou, o homem caiu em pecado. Mas Deus foi lá e resgatou o homem. Vamos lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, vocês sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Você sabia disso? Não? Que o Espírito está em você, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, não? Porque vocês foram comprados por preço. E qual foi o preço? O sangue do Cordeiro Jesus Cristo derramado lá no Calvário. Então, não vamos ler os outros textos para nós adiantarmos um pouco aqui, não dá tempo de a gente terminar. Então vamos só relembrar desse texto aqui. Nós pertencemos a Deus porque, em primeiro lugar, porque nós somos
criados por Ele, criados à imagem e semelhança de Deus, pertencemos ao Senhor nosso Deus. Pertencemos ao Senhor nosso Deus porque Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos sustenta, nos ampara, nos dirige e nos orienta. Pertencemos a Ele. E pertencemos a Deus em terceiro lugar, por que motivo? Porque Ele nos comprou com o preço do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Nós precisamos então, amados irmãos, entender isso no nosso dia a dia. Aqui na revista do professor, ele dá uma ilustração, né, para ilustrar para nós aqui, uma ilustração para ilustrar, né, lógico. Ele conta, os irmãos talvez tenham ouvido essa história. É a história de um menino que fez um barquinho muito bonito, muito caprichado, né, e deixou na sua casa. E deu uma enchente e levou tudo embora. E uma pessoa encontrou esse barquinho, limpou o barquinho, né, e colocou lá na loja dele para vender. Aí o menino, um dia passando por aquela loja, olhou e falou assim: esse barquinho aqui, eu conheço esse barquinho aqui, viu? Esse barquinho aqui é um meu barquinho, foi eu que fiz esse barquinho. Aí ele foi lá e falou para o dono da loja: senhor, esse barquinho aqui é meu. O dono da loja falou: não, esse barquinho não é seu não. Esse barquinho eu encontrei, né, limpei tudo direitinho, está aqui agora, ele é meu, estou vendendo. Ele falou: então tá bom. Foi na casa dele, conversou com o pai, pegou o dinheiro e foi lá e comprou o barquinho. Aí pegou o barquinho, abraçou o barquinho e falou assim: agora você é meu. Agora você é meu. E você pertence a mim por 2 motivos. Primeiro, porque foi eu que fiz você. Em segundo lugar, porque eu comprei você depois. Isso aconteceu conosco também, né? Jesus nos criou, mas o pecado nos tirou da presença de Cristo Jesus. Mas Ele foi lá, nos tirou da presença do Senhor, e Ele foi lá e nos comprou com o preço do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então nós pertencemos a Deus pela criação e porque fomos comprados pelo preço do seu precioso sangue. E pertencemos ao Senhor nosso Deus e somos mordomos do Senhor, o nosso Deus. Agora, tendo todo esse conhecimento aí a respeito de Deus, que somos mordomos do Senhor, né? Olha aqui para a revista sua aí, o que a mordomia nos ensina. Reconhecendo que o universo e a própria vida pertencem a Deus, resta-nos agora parar para refletir. Será que antes de fazermos isso ou aquilo, temos nos lembrado de que, na verdade, estamos administrando as coisas que pertencem a Deus? Será que nossos bens e nossa vida têm sido administrados com a consciência de que somos apenas mordomos, mantenedores, administradores e servos daquele que é o dono de tudo? Para você meditar, você tem agido dessa forma? Vamos começar por nós mesmos, por você, pessoa, como disse o apóstolo Paulo ali, né? Vós sois templos do Espírito Santo. Como é que você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus, que é você? Você tem cuidado bem da sua saúde? A sua saúde interessa para Deus, você sabia? Porque Ele quer ver um templo de Deus, né, bonito, feliz, de bem com a vida. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender a cuidar e administrar bem é a nossa própria vida,
a nossa própria saúde, da nossa própria pessoa. Fala, Domingos. Deus, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Bom, você tem duas, né? Deixa eu ver. O Marcelo tem 3, o seu João tem, a Sônia. Quantos filhos você tem, Sônia? Filhos? Quantos filhos você tem? 3 também, né? Então, alguém tem 4 filhos aqui? Não, né? Tem 3. Mas eu vou perguntar aqui, né, Sônia? Qual que é o seu filho mais bonito? Ou a sua? Oi? Sério? Marcelo, dos 3 meninos lá, qual que é o mais bonito? Interessante vocês falarem isso, porque lá na minha casa eu sou o mais bonito. Mas meus irmãos também se acham. Então nós entramos numa disputa para ver qual que é o mais bonito. Todos eles se acham bonitos também, né? Por quê? Todos são bonitos. Então, Domingo, responde sobre Deus não tem filhos feios. Deus não tem filhos feios. Ele criou todos, cada um com a sua cara, todos são bonitos aos olhos de Deus. Perfeitos aos olhos de Deus. Mas você é mordomo. E você precisa cuidar dessa propriedade que é de Deus. Primeira coisa, você precisa olhar para você mesmo e dizer: eu sou propriedade de Deus. Eu preciso cuidar bem de mim porque eu sou propriedade de Deus. Eu pertenço ao Senhor Deus. Se eu não souber cuidar bem de mim, como é que eu vou poder cuidar de outras coisas? Como é que eu vou poder administrar bem as outras coisas? Aí depois vem, né, a esposa. E na esposa, Paulo diz ainda que o esposo vai ter que apresentar a esposa de que jeito? Sem mácula, nem ruga, nem defeito nenhum. Já imaginou, Marcelo, sua responsabilidade? Não é? Você tem que apresentar, porque você é administrador, você é cuidador, você é mordomo de Deus, e você tem essa responsabilidade com a sua esposa. Bom, aí a gente tem que ir lá no texto, viu? É só pagar lá começar a investir, né? Fazer, como que é que chama? Ajuda aí, menina. Botox, né, e tal, para deixar ela bem bonita, né? Então, mas nesse sentido, amados irmãos, não é só o físico, cuidar bem do físico, mas da alma, né? Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Cuidar bem, o fato de a gente ter que cuidar bem, né? Da família, precisamos cuidar bem da nossa família, né? Lá no nosso trabalho, nós temos que entender que quando nós chegamos lá no nosso trabalho, o Domingo, você trabalha aqui no CREAS, né? E quando o Domingo chega lá e fala assim: eu cheguei aqui, sou funcionário público mesmo, vou fazer de qualquer jeito aqui, porque o que der, deu, o que não der, não deu, e eu não quero nem saber disso aqui, não estou nem aí, cuido dessas pessoas que vêm aqui querer tomar banho, querer tomar um café aqui, são todos uns perdidos na vida aí, eu não quero nem saber desses caras, deixe do jeito. É assim? De jeito nenhum. Por quê? Aquele ambiente é um ambiente que pertence a Deus. Pertence a Deus, pertence a Deus. Então você, como responsável por aquele lugar, você vai cuidar muito bem dali. Amado, sabe por que é que nós temos os nossos filhos e eles não organizam bem os quartos deles? E não organizam bem as suas vidas? Porque nós erramos em não ensinar para eles que o quarto deles pertence a Deus. E que eles precisam limpar o quarto deles e manter em ordem o quarto deles, porque ali é de Deus, e eles precisam cuidar muito bem daquele lugar onde ele está. Nós precisamos ter essa ideia como mordomos, para cuidarmos bem de nós, da nossa família, da nossa casa,
nossa casa ser um lugar gostoso. Oh meu Deus, a sua casa não é a sua casa, ela não é sua, ela pertence a quem? Ela pertence a Deus. Então ela precisa ser cuidada como Deus quer que ela seja cuidada, e não como você quer cuidar. Seu trabalho, seu local de trabalho, não é um local de trabalho que você está lá, pertence ao seu patrão. Claro, não pertence ao seu patrão recebeu aquilo ali como para ele administrar e cuidar sobre a face da terra. Ele vai morrer e vai deixar tudo isso aí. Então lá, no seu trabalho, né, você está cuidando das coisas de Deus. A Wigna, quando ela está fazendo um cabelo lá, né, ela está cuidando de alguém. Ela vai deixar a pessoa bem bonita, porque esse é o serviço dela, e o prazer dela, de fazer bem feito, para deixar as pessoas felizes, alegres. Fazer o cabelo dessa pessoa de qualquer jeito, ela é feia mesmo, isso aqui não tem conserto. Não, todos vão sair de lá, alegres e felizes. Precisa isso, porque nós estamos para servir ao Senhor. Eu me lembro do meu gerente de banco, lá em Cerqueira César, ele falou assim: eu não sei o que é que o Gilmar faz aqui nesse setor dele, mas as pessoas chegam aí, né, às vezes ia lá para receber o FGTS, às vezes para receber o PIS, para ZEP, tinha de direito lá, né? E as pessoas não recebiam, porque não tinha chegado ainda, não tinha direito e tudo mais, né? E ele falou assim: mas olha, eles chegam aqui, às vezes não recebem, né, e saem daqui alegres. Eu não sei o que acontece, mas é que eu fazia aquilo como algo que eu estava fazendo para Deus. Eu estava fazendo para Deus. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas no mercado onde eu trabalhava, fazia as coisas para Deus. Porque eu preciso fazer isso aqui, é para Deus. Não é para a pessoa, não é para o meu patrão. É para Deus que eu faço. Porque eu não sou funcionário de homens. Eu sou servo de Deus. Então onde eu estou fazendo o melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Eu sou mordomo de Deus. Dá para entender isso? Amém? Amém? Oi. Ontem nós estávamos lá no curso lá do presbitério, né? E aí uma das falas, né, do preletor foi, né: quem ama, ora. Quem não ora, não ama. Quem não ora é porque não tem amor. Isso é fato. Quem não ora, não ama. Quem ama, ora. Isso, exatamente. Claro, foi chamado para isso, está ali para isso, tem que fazer o melhor, porque está fazendo para o Senhor. E aí quando eu estou puxando essa questão da questão da oração, é porque Deus nos ama. Eu já citei, vou falar novamente aqui, né? A Patrícia veio visitar o Ilídio, a filha, né? Veio lá do Rio de Janeiro para visitá-lo. Ele está todo feliz, né? Se achando, né? Porque minha filha veio me visitar. Porque eu amo estar com a minha filha. E minha filha ama estar comigo. Ela vem para cá, ela trabalha, mas o tempo que ela tem, nós estamos conversando e tal, estamos compartilhando, né? Assim também, por quê? Porque existe amor. Assim também é amor. Por que nós oramos? Porque nós temos um Deus que nos ama. E nós amamos estar com Deus. Nós oramos pelo nosso próximo, porque nós amamos nosso próximo, amamos os nossos irmãos, por isso nós oramos por eles. Então por isso quem ora é porque ama. Quem não ama, não ora. Uma pessoa de oração é uma pessoa de muito amor. E para concluir aqui, amados irmãos, né? O Domingo, estou colocando isso aqui porque o Domingo falou, né? Nós,
cuidamos das coisas de Deus porque Deus cuida muito bem de nós. Nós temos um coração muito grato ao Senhor, que nos chamou para ser seus servos, que nos chamou para administrar as suas coisas. Quando você entra aqui na igreja e você vê tudo limpinho, né? É tudo tão gostoso, né? Porque está tudo limpinho, né? Mas se você chegar um dia aqui na igreja e não estiver limpo, o que você vai fazer? Vai chamar as diaconisas e puxar a orelha delas? Não. Você, como servo de Deus, vai chegar e falar assim: está precisando de fazer isso, eu vou fazer isso. Por quê? Não é responsabilidade do pastor ficar cuidando dessas coisas, não é responsabilidade só das diaconisas ficar cuidando dessas coisas. Essa igreja pertence ao Senhor, é do Senhor isso aqui, então eu preciso cuidar muito bem disso aqui. Eu preciso, tem alguma coisa que não está legal aqui, eu preciso arrumar. Por quê? Eu sou mordomo, sou servo do Senhor, e servo do Senhor só sabe cumprir a ordem e cuidar bem das coisas que é do Senhor. Porque se eu cuidar bem das coisas do Senhor, eu não estou alegrando o pastor. É 10 ou 10 e 10. Eu não estou cuidando das coisas do pastor, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Por isso eu dou o melhor de mim. Eu faço o melhor, porque é para Deus. É para Deus, e como Deus é bom para mim, eu tenho que fazer o melhor de mim para Deus. Às vezes eu não estou me aguentando, mas é para o Senhor, é para Deus. Às vezes não estou bem, mas é para Deus. Então para Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Não é meu dia de plantão ainda na diaconia, mas não tem problema. Eu não venho na igreja porque é meu dia de plantão, eu venho na igreja porque eu sou servo do Senhor. Eu não venho na igreja porque hoje é o dia que eu vou dar aula, hoje é o dia da minha resposta. Não, eu venho na igreja porque eu sou servo do Senhor. Eu estou para servir, né? Então, para concluir, no que nós não devemos, tem um quadro aqui, né, e que ele faz assim: primeiro, ter atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos, né? O que sinto a respeito disso? O que eu sinto quando eu percebo que eu tenho que ter atitude diferente em relação ao universo e a mim mesmo, né? Eu sinto que eu tenho responsabilidade, né? O que eu penso a respeito disso? E o que eu pretendo fazer a respeito disso? Ser mais atencioso, né? Prestar mais atenção. Fazer realmente, ser responsável, reconhecer a nossa dependência de Deus. E para concluir, depois do quadro você pode fazer na sua casa. Para não esquecer, o mordomo significa administrador, mantenedor, aquele que cuida dos bens de seu senhor. Então você é essa pessoa. Você foi comprado por Deus, foi criado por Deus, foi comprado por Deus para quê? Para ser mordomo, para ser servo do Senhor. Isso significa que você é um mantenedor, você é aquele que cuida dos bens de Deus sobre a face da terra. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você é responsável. Nós somos mordomos de Deus. O universo onde vivemos pertence a Deus. Pertencemos a Deus porque Ele nos criou. Pertencemos a Deus porque Ele redimiu, pagou alto preço para nos salvar e nos trazer de volta para perto de si. Tudo o que está ao nosso alcance pertence a Deus, e por isso somos administradores da obra dEle. Então, quando você olhar para o céu, lembre-se, Deus é o Criador de todos. Ele colocou aquelas estrelas e chama todas elas pelos seus nomes. Quando você olhar para a lua, né, olhar para o sol, é de Deus. O Senhor criou tudo. Reflexão: a mordomia me ensina que preciso olhar para mim mesmo e para o universo como obras de Deus. Então, quando você olhar no espelho, né, primeira coisa que você olha no espelho, você se lembra que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você precisa cuidar muito bem de você, porque você está cuidando daquilo que pertence a Deus. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. Segundo, sou responsável por meus atos e decisões, pois na verdade estou cuidando das coisas de Deus.
A decisão que eu vou tomar, vou tomar essa decisão aqui porque, né, tomando essa decisão aqui, eu vou ser beneficiado nisso, naquilo, naquele outro. Eu vou tomar essa decisão porque essa decisão agrada a Deus, porque essa decisão é da vontade de Deus. Não vou fazer nada para tirar proveito ou por interesse próprio. Vou fazer aquilo que é da vontade do Senhor nosso Deus. E devo depender totalmente de Deus. Isso é bom, isso é muito bom, né? Depender totalmente de Deus, né? Saber que Ele é que vai cuidar de tudo para nós, né? Então, o que muda na nossa vida quando nós olhamos as coisas nessa perspectiva? Que Deus é o dono de tudo e que nós somos mordomos dEle. Domingos, o que muda? Não, mas o que muda sabendo que tudo pertence a Deus, que nós somos mordomos dele? Muito bom, né? Elídio, o que muda isso na vida de uma pessoa, ela enxergando dessa forma? Wigner? Oi? Muda tudo. Dona Janete, oi. Desculpe, Wigner. Você ia concluir? Não. Dona Janete, o que muda? Marcos. Privilégio mais muita responsabilidade. Ana? Então que nós possamos viver dessa forma. Sim, é verdade. Está dentro desse tema, você é esse privilégio. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, e você é um mordomo de Deus. Você é um servo do Senhor, escolhido pelo Senhor, comprado pelo Senhor para servir o Senhor. Você pertence a Ele, todas as coisas pertencem a Ele. Que você viva intensamente essa vida de forma maravilhosa e gloriosa, que tudo possa mudar no seu dia a dia. Você possa olhar o mundo com outros olhos, olhar o mundo com bons olhos, e ver que há esperança, porque é Deus que está à frente, e ver que ainda tem chance, porque Deus pode transformar as situações. Amém?